E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Do vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa vitória do Cruzeiro, do Cabuloso por 2-0 para cima dos caras, né? Dentro da casa deles, o Cruzeiro foi lá e mais uma vez mostrou que lá é o salão de festa do Cruzeirão. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando, né, a respeito disso e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A vitória celeste quebra a invencibilidade de 6 clássicos contra o maior rival. E mais, aumenta o predomínio dos cruzeirenses na casa dos atleticanos. Em 5 clássicos disputados na Arena MRV, o Cruzeiro venceu 3. Dá pra dizer que você se sente em casa no estádio do rival? Não vamos dizer isso. Talvez se eu for te responder essa pergunta da forma que você espera, um tom de provocação, né? E foge muito do meu contexto isso. E acho que acima de tudo a gente tem uma forma de jogar e que a gente procura executar ela tanto dentro de casa quanto fora. Estamos num intervalo de um jogo com uma vantagem, mas as coisas só se irão decidir no jogo em casa. No jogo da volta será a vez da torcida cruzeirense transformar o Mineirão. A equipe celeste pode até perder por um gol de diferença que elimina o maior rival. Aos atleticanos resta se apegar na tradição e esperança, resgatando um antigo lema. Tem que acreditar, e assim como eles fizeram 2 gols aqui, a gente também tem condição de ir lá e fazer. Noite, então, para os cruzeirenses. Já vou chamar o Vinícius Nicoletti, que jogou uma casquinha de banana ali pro Fabrício Bruno, né, Vinícius? Como diria o Vanderlei Luxemburgo, mas o zagueiro foi muito bem também na resposta. A gente, claro, vai falar mais pra frente da questão envolvendo o Atlético, mas começamos então pelo Cruzeiro, que saiu com essa enorme, ou pelo menos muito grande vantagem, Vinícius. É isso aí, Bruno. Além de acertar esse chutaço, ele também driblou o repórter. Não é característica de um zagueiro, mas o Fabrício Bruno foi muito bem nessa partida. Pois é, o Cruzeiro conseguiu essa vantagem, abriu 2-0, pode perder até por um gol de diferença na volta que avança a próxima fase. Detalhe, desde 2009 o Cruzeiro não perde por 3 gols de diferença para o Atlético no Mineirão. Já perdeu na Arena MRV, perdeu também no Estádio Independência, mas no Mineirão desde 2009, então vai levar essa enorme vantagem e o bom retrospecto também no Campeonato Brasileiro. O time está na ponta, hoje se representa na Toca da Raposa, faz o treinamento regenerativo, tem mais um treino na sexta-feira e sábado recebe o São Paulo. São Paulo que está embalado, não perde a 8 rodadas, vai receber o São Paulo aqui em Belo Horizonte. Então o jogo também decisivo na parte de cima da tabela, mas Cruzeiro uma fase bem tranquila, inclusive vai estrear o atacante colombiano, o Sinesterra, que chegou, já está regularizado no BID e pode fazer sua primeira partida defendendo a equipe celeste. Do outro lado, o Atlético, aí é a complicação. Nesse momento a gente tem informação, a diretoria do Atlético, a SAF do Atlético, os comandantes, os diretores estão reunidos na Arena MRV, discutindo a permanência, avaliando a situação do técnico Cuca. Ninguém se reúne para a permanência do treinador, mas sim para analisar a demissão do Cuca. Então, a qualquer momento, o Cuca deve ser demitido do Atlético, não deve comandar o time no restante aí da temporada. O Cuca estava muito abatido na entrevista coletiva, a gente viu isso. A torcida ficou na bronca com o treinador por conta das mudanças que ele fez e também a gente tem informação que ele já perdeu o controle do elenco, não tem aprovação de todos os jogadores do Atlético, ele que montou esse elenco, mas durante a temporada o Atlético não deslanchou, apesar da classificação na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então esta é a situação de momento, Bruno. Os diretores reunidos na Arena MRV e Cuca pode ser demitido a qualquer momento. Continua aí, hein, Vinícius? Não saia daí, porque a gente tem que falar bastante do Atlético. Mas começando então pelo Cruzeiro, que é o vencedor, a gente tem os números do Caio Jorge. Em 28 jogos na temporada, 18 gols marcados já. Aí ainda 5 assistências, em 23, então, participações em gol. É o primeiro no ranking do Cruzeiro. 3 finalizações por jogo, tem em média ali 1 gol ou uma participação a cada partida, né? Contando ali 90 minutos, então a cada 88 ele participa. E ações na área do rival, ele também é o primeiro. O Brenner, você vai estar no programa aqui de amanhã? Não estarei. Você já quer escolher o Caio Jorge ou o Fabrício Bruno como vencedor da semana? Convocado, marca gol no clássico, tá bom? Qual dos dois você tá falando? Os dois. E a viradinha de cinema, não faça o carro? É, ainda teve isso, hein?
E o momento do Caio Jorge, de fato, é iluminado, melhor temporada da carreira dele, muitos méritos do jogador, claro, mas também de um treinador. E aí, pessoal, rapidinho aqui, quem vocês acham que foi o destaque aí desse time do Cruzeiro, tá? Além de Fabrício Bruno, Caio Jorge, lógico, outro jogador que se destacou muito bem nesse jogo aí. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, hein? Treinador que soube entender que ele estava pedindo passagem, soube dar espaço para um jogador que era até contestado. No ano passado, a gente precisa lembrar, o Caio Jorge, até o Pedrinho, o dono da SAF do Cruzeiro, chegou a cornetar, a torcida não estava satisfeita, mas o Caio Jorge, fisicamente, pelo que entrega para o time, até mesmo sem a bola, merecia muito mais a vaga de titular. E não é demérito aos outros, sobretudo ao Gabigol, mas porque, de fato, você tem um jogador jovem de 23 anos, bom finalizador, oportunista, que tem presença de área e ainda te ajuda sem a bola, então, para as ideias do Leonardo Jardim, ele casa melhor. Ontem nem foi o melhor jogo do Caio Jorge. Participou até pouco, né? O Cruzeiro com dificuldade de fazer essa bola chegar nele, até o Matheus Pereira sofrendo ali com o encaixe individual do Alan Franco, mas aos poucos as coisas foram se ajustando e o gol que o Caio Jorge faz é disso, é centroavante em boa fase, porque muitos caras vivem esperando uma oportunidade como essa, não aparece, e muito também do posicionamento dele. E nesse aí ele poderia até ter chutado, Breno. Poderia também. Ele escolheu ali dar o passe pro Matheus Pereira, mas ele poderia até ter chutado. Nem dá pra chamar de decisão errada também, porque ele serve porque fechou ali, o Vitor Hugo, né, que vem fechando, mas ele poderia ter finalizado a jogada até. E o Matheus Pereira, a impressão, né, durante o jogo é que o Matheus Pereira ele tentou fugir do Alan Franco durante todos os metros possíveis do gramado, porque o Matheus Pereira ele baixa lá na zaga, às vezes, para sair jogando, vai encostar no lateral, encostava no Kaique, encostava no Wanderson, tentando fugir do Alan Franco, e o Alan Franco lá naquela perseguição em cima dele. Em determinado momento do jogo, o Matheus Pereira até começou a usar isso a favor. Simplesmente, você vai me seguir? Então tudo bem. Então vem aqui pra zaga, que eu vou ficar aqui na zaga pra fazer a saída de bola. Ele esperava, ficava com a posse da bola, esperava o Alan Franco diminuir um pouco, ou até chamava, né? Chamava o Kaique, chamava o Wanderson pra ocupar aquele lugar, e aí os jogadores ele aproveitava e dava o passe. O Cruzeiro aproveitou principalmente os espaços, pelo que eu já falei, né? Da marcação individual do Atlético, para fazer suas jogadas, e foi superior, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve dificuldade, o Atlético estava com a marcação bem encaixada, explorando bem as costas dos dois laterais. Então, eu não sei se o Cruzeiro talvez demorou um pouquinho para entender essa formação do Atlético, 4-4-2. Um pouco diferente de ter os dois, o Dudu e o Coelho. O Dudu pelo lado direito, o Scarpa aberto pelo lado esquerdo, e o Coelho centralizado junto com o Hulk, né? O Cruzeiro demorou a entender, o Atlético estava bem. Mas também tem aquela empolgação do time. Joga em casa, torcida única. Total. Torcida única também. É o cenário esperado. Isso. Time da casa, com torcida, num clássico, vai pra frente, de qualquer maneira, e aí eu vejo que até mesmo a estabilidade do Cruzeiro, o fato de já ter um time bem definido, saber como joga, contou muito, porque mesmo quando o adversário faz algo que você não tá esperando, e o Cuca mudou, né, coloca o Scarpa pra jogar do lado esquerdo, o Coelho mais próximo do Hulk, o Dudu, que foi novidade do lado direito, mas, aos poucos, o Cruzeiro tem ali os seus mecanismos que se ajustam naturalmente, de forma orgânica. No Galo, ele vai tentando mudar de uma forma frenética que, no final, no segundo tempo já, atrapalha o time. Porque o Cuca percebeu que o Scarpa do lado esquerdo estava faltando gente para articular e o Scarpa não conseguia marcar na força o William quando subia. Ele troca, coloca o Coelho por lá e é o natural, né? O Coelho joga melhor por ali. O Galo até teve bons momentos. Mas depois, na volta para o segundo tempo, o Cuca mexe de novo. Inverte, o Scarpa volta para o lado esquerdo. E depois, com as mexidas, então, aí bagunça. O Atlético já estava desconectado do jogo, já estava perdendo. Então, a falta de uma identidade de jogo do Atlético e do lado do Cruzeiro ter isso tudo mais bem resolvido, mais organizado, contou muito para que o Cruzeiro soubesse se adaptar ao que o Galo propôs, se adaptar às mudanças durante o jogo, porque o Cruzeiro não depende do outro para fazer isso. O seu estilo de jogo, sua identidade já está plenamente estabelecida pelo Leonardo Jardim, que, na minha visão, tem um trabalho bastante superior ao do Cuca quando a gente compara o que os treinadores vêm fazendo até aqui. O Leonardo Jardim, na minha visão, faz até mais com menos, porque o time titular do Cruzeiro é muito bom, mas no banco ainda falta um pouco mais de profundidade, de jogadores de confiança
confiança para que ele possa fazer esse tipo de mexida, como o Cuca tentou e não conseguiu. E a galera também do Jogo Aberto comentário aí a respeito dessa vitória do Cruzeiro. Os caras alopraram o Cicinho aí, que achou que o Atlético iria vencer, mas o Ronaldo e o Edu, que já jogaram no Cruzeiro, entraram na mente do Cicinho ao vivo, ao ponto do Cicinho ter que se render ao time do Cruzeirão. Vamos dar uma olhadinha aí tudo que eles falaram. Copa do Brasil é um desejo coletivo. Quem deu um grande passo com 2-0 no placar foi o Cruzeiro, e tudo na Arena MRV, na casa do Atlético. E já pode ser que tenha uma saída do Galo, hein? Não tem nada confirmado, mas eu vou contar. Encontro de rivais e de velhos conhecidos. Além do Atlético, o Cruzeiro reencontrou Dudu, que deixou o clube neste ano em meio a polêmicas. E por falar no atacante, ele que assustou pela primeira vez no clássico neste chute. O Cruzeiro respondeu à altura nesta cabeçada. O Atlético voltou a viver um bom momento no primeiro tempo nesta blitz, que quase terminou no gol de Hulk. O Cruzeiro se organizou e assustou o rival neste chutaço de Wanderson, que passou muito perto. 0-0 só na primeira etapa, porque logo no início do segundo tempo, com Fabrício Bruno e Caio Jorge, aqui mesmo, neste gol, o Cruzeiro foi letal e abriu uma grande vantagem para o jogo da volta. Vi um clarão na minha frente e deu para dar uma arrancada boa. Quis sim chutar pro gol, mas eu não esperava que ia sair tão meio que de uma forma lenta a bola daquele jeito, mas o mais importante é que fiz o gol e que abriu o caminho da nossa vitória. O Atlético sentiu o gol e o Cruzeiro assumiu as rédeas do jogo. Aos 15 minutos da segunda etapa, Caio Jorge tentou encobrir Everson. Cuca respondeu com o banco. Sai Scarpa e Dudu, entra Rony e Reinier. Mas foi Caio Jorge quem falou mais alto, o faro do artilheiro, para aumentar a vantagem. A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. Eu não tenho um prazo para te dizer, eu falo para você que eu faço o meu melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu consigo, eu ponho em prática, eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem. Preciso ter confiança. Estamos a jogar na casa do adversário, mas também já jogamos no Maracanã, já jogamos no Botafogo. É preciso ter confiança quando tivermos a bola. E eu acho que isso melhorou a confiança com bola, a capacidade de circulação, a ligação do jogo. E isso foi importante para a construção dos golos. Já na saída para os vestiários, ainda rolou uma discussão entre jogadores e staffs dos dois times. O que aconteceu é que o pessoal estava comemorando ali com um grito de Cruzeiro. Eu falei para tomarem cuidado, que já tinham parabéns pela vitória, mas que tomasse cuidado porque aquilo podia desandar, não precisavam comemorar ali. Foi em cima disso que foi falado para alguns deles, mas nada de anormal. Em 5 confrontos aqui na Arena MRV, o Cruzeiro venceu o Atlético 3 vezes, empatou 1 vez e perdeu apenas 1 vez para o arquirrival. Fato é que o time do Cruzeiro, que já foi eliminado lá na Sul-Americana, até largou a competição, vem crescendo de rendimento coletivamente. E ontem o Cruzeiro esperou a hora certa para abrir o placar, para ampliar o placar, para se impor no jogo, porque tem qualidade técnica, porque hoje está muito bem entrosado e a gente vê que as jogadas funcionam e quando chega a bola no Caio Jorge, especialmente, normalmente é gol. O Cicinho é uma equipe hoje que é protagonista e o Galo, ele tem momentos como quando eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, mas perder em casa é sempre um banho de água fria. É um banho de água fria e, assim, poderia até ter sido mais se o Cruzeiro, não vou falar que levasse a sério, porque o Cruzeiro, na verdade, jogou para o gasto. Nós vemos um Cruzeiro que vence no conjunto, né, o esquema tático, os jogadores ali, o meio de campo do Cruzeiro é muito forte e quando a bola chega no ataque, chega ali com muita qualidade, enquanto o Atlético Mineiro depende de individualidades, ou uma bola parada, saída do pé do Scarpa, ou senão o Hulk tentando jogadas individuais. Então a gente vê isso no Atlético Mineiro, enquanto o Cruzeiro é um elenco ali, um grupo muito fechado que joga por música, né? O Cruzeiro está jogando um futebol muito bonito, quando colocou a bola no chão, a saída
saída dos zagueiros de surpresa surpreendeu também o Atlético Mineiro. Então, uma equipe muito bem treinada. Não que o Atlético não seja uma equipe treinada. A questão é que os jogadores do Cruzeiro entendem mais a linguagem do seu treinador, que deitou. O Cruzeiro na deitou. verdade, o Cruzeiro tem duas casas lá em Belo Horizonte. E o torcedor atleticano tem que Na verdade aguentar essa, você tem que falar isso aí, Cicinho. Não, eu vou falar, não falo tem o Mineirão e tem o MRV Arena, é isso aí. MRV Arena. Não, realmente o Cruzeiro jogou muita bola, enquanto o Atlético Mineiro fez um jogo horroroso, um jogo para ser esquecido. Mas tem um jogo da volta, encaminhou muito bem, né, essa classificação o Cruzeiro. Mas o Atlético Mineiro, como o maior de Minas, com certeza vai ser outro jogo lá no Mineirão. Eu não tô entendendo, o maior de Minas é o Cruzeiro. Não, um jogo não faz se apequenar. Jogo, é só se você pegar a história, irmão. Um jogo você não muda a história. A história, o maior campeão da Copa do Brasil. Então tem que respeitar. Você dá um pitaquinho naquilo que o objetivo, mas mudar a história não vai mudar isso. Olha os títulos, quantos títulos o Cruzeiro tem e o Atlético tem, com todo respeito ao Atlético, o Cruzeiro com certeza é maior. E aí, pessoal, vocês concordam com o Edu, né? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam aí desse comentário do Edu Dracena, né? Muito importante aí, depois vocês vão ver também os comentários do Ronaldo Giovanelli, que foi os melhores aí a respeito do Cruzeirão. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. E ontem o Cruzeiro mostrou que ele é organizado dentro de campo. Dentro de campo e fora de campo. O Cruzeiro é organizado tanto dentro e fora de campo. Então isso mostrou, refletiu dentro do campo. Olha, vou ter que chamar o Ronaldo, que é neutro, mais ou menos, nessa história. Né? Não é porque ele tem uma identidade com o lado azul mineiro, já jogou lá, inclusive. Mas tem um detalhe, Rona. É clássico, é tudo diferente. E eu acho que num clássico, quando você faz 2-0 na casa do adversário, você coloca uma super responsabilidade para o jogo de volta. O Galo vai desnorteado. Desnorteado e praticamente sem rumo. Porque, vou falar pra você, Cicinho, você tá aí batendo, soprando contra o vento, a farofa tá vindo tudo em cima de você, velho. Sabe por quê? Porque a festa quem faz lá na casa do Galo, o Cruzeiro tem feito. A história está dizendo isso. E aqui em São Paulo acontece a mesma coisa. Já foi lançado o Allianz Parque São Jorge. Nem vem, nós estamos falando de Cruzeiro e Atlético, irmão. Quando você pega um adversário assim, desse tamanho, Edu, você tem que passar o trator. E o Galo sentiu isso. E a Renata falou do Hulk. Realmente, o Hulk ontem não estava bem, não tem condição. Muito apagado no jogo. Muito apagado. Quando ele é bem marcado, quando ele não tem a liberdade costumeira, porque o Hulk é o jogador que, se ele tiver um espaço, ele chuta de longe, de média distância. Na área, ele sabe também resolver as coisas, só que ele não teve chances. E esse é um mérito do Cruzeiro no jogo também. E acho até que foi pênalti no Dudu logo no começo. Acho que foi pênalti, naquele lance que trança a perna. Eu acho que foi. Mas mesmo assim não tira a força da marcação desse time do... Mas um Atlético ontem em campo, Renato, eu assisti esse jogo aí, acompanhei assim para ver essa questão tática. O Atlético não foi o Atlético que nós estamos acostumados a ver. Um Atlético, você pega o Renier, entrou na partida, até agora eu não sei do que ele entrou. Se ele entrou de atacante, de meio de campo, tomando cartão, perdendo muita bola, nervoso durante a partida. Então, assim, o Rony também não entrou bem. As substituições não fizeram efeito, porque os jogadores... o próprio menino que saiu do São Paulo, o Igor Gomes, quando ele entra, ele dá uma outra cara pro Atlético Mineiro, ele chega com objetividade e nesse jogo não apareceu. Então, assim, um Atlético irreconhecível, uma partida para se esquecer. Mas vem cá, você acha que de repente não é uma coisa que o cansaço, Renata? Porque o Atlético está em 3 competições. Com certeza. E o elenco do Atlético Só que não é... o Galo foi poupado pelo Cuca diante do São Paulo. Então... O Hulk não jogou contra o São Paulo. Então, reclamar do cansaço, ok, mas... Ele também pensou no aspecto físico no jogo do Brasileiro. E o Galo não está numa situação nem um pouco positiva. O Galo tá com o Inter, que está péssimo, não é? No Campeonato Brasileiro. Agora, ontem, o que aconteceu, uma discussão entre o técnico Cuca e o Paulo Pelaipe. São vários conhecidos, não é? Em outras situações já estiveram juntos, discutiram, trocaram palavras ásperas. E também chega uma notícia de que o Cuca teria colocado o cargo à disposição, isso não está confirmado, ninguém ainda diz que sim, mas que no calor da história toda, do 2-0, de um resultado tão ruim, o Cuca teria colocado o cargo à disposição. E aí, gente? É duro, né? Depois de um clássico, você perder em casa, com certeza tem essas cenas, né? De desabafar, de discutir, entendeu?
E que desabafo, hein? Desabafo bastante. E isso acaba acontecendo depois de um clássico. Mas conhecendo tanto o Cuca como o Paulo Pelaipe é um cara extraordinário, um cara sério, correto, entendeu? Que eu tenho um maior respeito e gosto muito dele. E o Cuca também é um treinador que veste a camisa, que perdeu dentro de casa, ainda mais da forma como perdeu. Isso acontece, eu acredito que depois eles vão conversar e vão se resolverem. Oscilar não tem problema. O Cruzeiro em casa, no Mineirão, perdeu para o Ceará e para o Santos. Só que quando você tem um momento que é a hora da verdade, que é a definição de uma Copa do Brasil, o Cruzeiro na Sul-Americana falou, não é, vai nos atrapalhar, a gente quer vaga na Libertadores minimamente no Brasileirão, e tinha a Copa do Brasil, e é um time forte. E pelo que ele vem evoluindo coletivamente, não dá para esquecer do Cruzeiro, por mais que outros times grandes ainda estejam na competição. É uma equipe que tem tudo, na minha opinião, até para ganhar esse título, Ronaldo. Não dá para esquecer do Cruzeiro, mas tem o seguinte, Renata, sofreram também aí com a sua adaptação, com o seu treinador, com algumas peças que foram mudadas assim em cima da hora. E quando o Cruzeiro foi eliminado das outras competições, teve a pressão interna e a pressão dos torcedores também. Então agora nada mais justo que a entrega total numa competição forte, que eles estão vindo forte aí para essa competição para fazer a diferença. Mas sofreram também a adaptação, né? Porque quando teve a eliminação... Teve aquela do presidente com o Dudu, aquela discussão, para quem manda aqui é o treinador. Então aí mostrou, né? Teve que alinhar a equipe e foi na dor. Não foi no amor, não. Foi na dor também. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Cruzeirão cabuloso venceu fora de casa dentro da Arena MRV, que não é dos caras, né? Não tá paga, então não é deles. Mas lá é o salão de festa do Cabuloso e não deu outro. O Cruzeirão venceu a primeira partida por 2-0. Direito a um golaço do Fabrício Bruno e depois o gol do Caio Jorge, que não poderia faltar, né? Então, o Cruzeiro tem essa vantagem de 2 gols de diferença, vai decidir no Mineirão, né? Agora o Cruzeiro vai dar um foco aí no Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o São Paulo também no Mineirão, né? E daqui a 2 semanas, no dia 11, o Cruzeiro volta a enfrentar os caras, agora dessa vez dentro do Mineirão, né? Mas tá aí. Cruzeirão meteu um 2-0, né? Eu falei que dentro da Arena MRV é casa, é salão de festa do Cruzeiro e outra. E tinha mais uma data comemorativa, um aniversário, então não poderia faltar ali, né? O dono da festa, o dono de Minas, o maior de Minas, e ainda saiu com a vitória de 2-0. Mas e aí, o que vocês acham? O que vocês acharam de importante, de interessante nessa partida, além dos gols, né? Lógico, quem se destacou, né? O jogador que se destacou um pouco mais ali, além dos que fizeram o gol, além do Fabrício Bruno, além do Caio Jorge, que Caio Jorge dispensa comentários. Mas e aí, o Léo Jardim acertou mesmo esse time, encaixou, né? Agora falta pegar esse encaixe também no Campeonato Brasileiro, tá? Na minha opinião, o Cruzeiro não vem bem nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro, tá? O Leonardo Jardim tem que se atentar a isso, tem que prestar atenção a isso, né? E conseguir aí. Perdeu pontos contra o fraquíssimo Santos, perdeu pontos contra o Mirassol, né? Respeitando todas as duas instituições, mas um Cruzeiro que quer buscar o título não pode estar perdendo pontos, principalmente para essas equipes, né? O Cruzeiro que venceu o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que venceu o Botafogo, né? Então o Cruzeiro tem sim que se atentar a isso aí, né? Mas a Copa do Brasil, o Cruzeiro tem sido avassalador. Lembrando que o Cruzeiro agora tem que correr com as próprias pernas, né? Para alcançar ali a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro é o terceiro, os dois que estão à frente, um tem um jogo a menos, outro tem 2 jogos a menos, então fica um pouco mais complicado, mas o Cruzeiro não pode desistir do Campeonato Brasileiro, tá? Tem que focar muito no Campeonato Brasileiro, mas, né, agora é curtir essa festa que foi ganhar do seu pequeno rival, né? Porque muito importante aí, o Cruzeiro agora tem esses 2 gols de vantagem, vai levar os 2 gols pro Mineirão, e lá no Mineirão vai terminar de exterminar esse galinho aí, né? Então, o maior de Minas sempre se saiu muito bem. Só tem um em Minas e ele é o Cruzeiro. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!